E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos de volta, eu sei que demorou um pouco, mas retornamos com a nossa playlist Literatura Comentada, que está analisando o primeiro livro desta série, que é A Origem das Espécies de Charles Darwin. Eu tive que mudar a estratégia, porque afinal de contas, com um emprego novo, o tempo reduziu um pouco, e eu então comprei a versão de Kindle para o livro para poder produzir em trânsito. Enquanto eu estou no metrô, estou produzindo para o canal. Bem, dessa forma a gente vai conseguir manter a regularidade que foi prometida e trazer os vídeos quinzenalmente para vocês. Mas sem mais demoras, vamos analisar então o capítulo 1 dessa obra hoje. E antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar seu like, seu comentário, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Então, já sabe, abre o livro se você tiver a cópia, pega aí papel e caneta, vamos entender a evolução, porque é a hora do estudo. O primeiro capítulo da Origem das Espécies parte de uma observação do Charles Darwin. Ele traz aí um questionamento sobre a velocidade de variação das espécies que são domésticas frente às espécies selvagens. Ele diz que as espécies domésticas apresentam muito mais variações de uma maneira muito mais rápida do que aquelas que são encontradas no ambiente selvagem. Essa observação, obviamente, foi estudada por ele de maneira minuciosa, utilizando uma série de fatores, inclusive utilizando a criação de pombos. Darwin era, inclusive, membro de duas associações de criação de pombos da Inglaterra. Bem, o que ele conclui inicialmente? Que a pressão feita pelos cruzamentos manipulados pelos seres humanos nas espécies que foram domesticadas, tanto de animais quanto de plantas, promove uma maior variedade e promove uma maior rapidez de surgimento dessas variedades se a gente comparar com o ambiente selvagem. Vale ressaltar aqui que nessa época, na época em que Darwin fez os seus estudos e lançou A Origem das Espécies, já era conhecida a classificação taxonômica de Linneu. E aí Darwin começa no primeiro capítulo, isso ganha mais forma nos capítulos seguintes, a discussão entre raça, entre espécie, o que é uma coisa, o que é outra. Isso toma aí até um certo tempo do livro e deixa às vezes um pouco confuso esse primeiro capítulo, porque você não sabe se ele está falando de uma nova espécie, se ele está falando de uma raça, se ele está falando de uma variação pequena, uma variação maior, deixa um pouco confuso para quem lê. Também vale ressaltar que mesmo conhecendo a taxonomia de Linneu, não era conhecida a genética mendeliana. Por que eu falo isso? Porque Darwin diz que fatores internos dos organismos são mais importantes para a produção de variações do que fatores externos. Possivelmente aí ele está falando dos genes, está falando de hereditariedade. Em um determinado momento do capítulo ele até questiona o porquê determinadas características aparecem em uma geração, desaparecem e vão aparecer uma, duas gerações depois. Hoje, com os estudos mendelianos, com a divulgação dos estudos de Mendel, com o conhecimento de genética que a gente tem, conhecendo o dominante e recessivo, a gente conhece bem como funciona esse mecanismo, mas Darwin não o conhecia. E por isso essas lacunas que hoje são tão simples de preencher ficam abertas no livro A Origem das Espécies. Dado tudo isso, o Darwin vem trazer então o conceito de variabilidade para ele. Ele diz que a variabilidade ela é real quando uma determinada espécie é submetida a condições ambientais por tempo prolongado, por gerações e gerações, e aí uma determinada característica que surge para melhor adaptação dessa espécie, acaba se perpetuando também a cada geração. E o sucesso dessa espécie, dessa característica, dessa variação, ele não é algo só para obtenção de alimento, obtenção de abrigo. Ele é um sucesso reprodutivo. Quem tem essa característica, que se adapta melhor ao ambiente, consegue se reproduzir melhor. E aí Darwin inicia o seu conceito de processo de seleção.
Durante o capítulo, para exemplificar todos esses conceitos, Darwin usa muito a comparação dos pombos domésticos, as variações de pombos domésticos que ele encontra na época, inclusive que ele cria, com o pombo das rochas, que nada mais nada menos que é o pombo comum, que é considerado o pombo em estado selvagem. Darwin começa a traçar, inclusive, alguns paralelos das características que são semelhantes do pombo original selvagem com os pombos que se apresentam nas criações domésticas, as grandes variedades de pombo. Ele, inclusive, tenta traçar aí alguns conceitos históricos de quando algumas espécies determinadas foram domesticadas pela primeira vez e como elas eram em estado selvagem. E aí a gente faz uma pausa aqui e pede para você fazer uma pesquisazinha no Google bem interessante. Eu não sei até que ponto tudo é real, mas eu acho que vale a pena só para a gente ter esse conceito. Existe lá, se você procurar no Google, a diferença entre vegetais que são cultivados hoje e os seus originais, as suas espécies selvagens. Tem lá banana, melancia, um monte de coisa. Eu não sei até que ponto aquilo é real, mas de fato as espécies, antes de serem domesticadas pelo ser humano, são bem diferentes. E se você assiste Globo Rural, Globo Rural, você vai ver que a Embrapa trabalha muito, porque eles gostam de fazer muita matéria sobre os estudos da Embrapa, trabalha muito com essa questão de cruzamentos selecionados para poder gerar espécies que são mais resistentes à praga, que possuem uma maior produtividade. Então, esse cruzamento dado pelo homem, que é a seleção artificial, acaba produzindo variedades de vegetais, variedades de animais domesticados, que, pensando até na nossa relação de consumo com eles, ficam mais produtivos, mais nutritivos, mais resistentes e por aí vai. Mas acabam se afastando um pouco da espécie original. Quer ver um outro exemplo? É a galinha caipira e a galinha de granja. Tenta fazer esse paralelo para você ver. Em resumo, como funciona a seleção artificial, que é aquela manuseada pelo homem, aquela que atua nas espécies domesticadas. Uma determinada característica surge e ela traz algum benefício para aquela criação. Vendo isso, o agricultor, o pecuarista, ou seja, quem domesticou a espécie, acaba colocando aquele espécime que tem a característica para reprodução, buscando hereditariedade, buscando que as próximas gerações também apresentem aquela característica que traz uma melhor adaptação. Dessa maneira, excluindo muitas vezes os espécimes que não têm essa característica, aquela característica passa então a ser pertencente de uma forma quase que irreversível daquele grupo de animais criados de uma maneira doméstica, daquela espécie criada domesticamente. E aí a gente então consegue fazer adaptações que são melhores a cada clima. É só você pensar o gado do Brasil com o gado da Europa, com o gado de outros lugares do mundo, que possuem diferenças bastante significativas, porque nós temos diferença da espécie de pasto, nós temos diferença de clima e por aí vai. Ou seja, a manipulação do homem é justamente um fator evolutivo, mas a gente chama de artificial porque ele não ocorre de acordo com situações da natureza, e sim por seleção dos indivíduos que vão se reproduzir. E é claro, se a gente está falando de melhor sucesso reprodutivo, com o passar do tempo, a gente começa também a trabalhar com o conceito de maior número de indivíduos. Quem tem mais facilidade de se reproduzir porque está mais adaptado, logo ganha uma característica que vai permear a maior parte da população. Bem, só para a gente concluir, e aí um fator bastante importante é falar que Darwin diz que, por mais que essas situações sejam internas, essas alterações sejam internas, não conhecia Mendel, lembrem-se disso, as condições de vida, as condições no qual o espécime é submetido, são fundamentais para que a gente tenha o surgimento das variedades.
E esse foi então o nosso vídeo sobre o primeiro capítulo da Origem das Espécies de Charles Darwin. Vale aqui lembrar sempre que Darwin escreveu esse livro numa época em que não se tinha todo o arcabouço científico que nós temos hoje. Então, algumas coisas parecem incompletas, parece que está faltando alguma informação, mas é claro, né? A gente fala isso com mais de um século, quase 2 séculos se bobear à frente dos estudos de Darwin. Então, é muito fácil falar em cima desse pedestal, tá? Mas é importante sempre a gente frisar isso para que você possa compreender a importância do que Darwin escreveu. Eu vou ficando por aqui, o vídeo do capítulo 2 já está sendo devidamente produzido, logo logo ele sai, mas antes de eu me despedir eu deixo aqui as nossas redes sociais, @Renologia no Twitter, Instagram, TikTok e também no Kawaii. Deixo aqui também a dica de todos os exercícios que nós estamos colocando diariamente aqui no canal, exercícios classificados por temática para você melhorar o seu estudo, e deixo o meu grande e carinhoso beijo a todos e a todas, e até a próxima!